O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ampliou as medidas de restrição contra Jair Bolsonaro. Agora está proibida a publicação de entrevistas do ex-presidente nas redes sociais. Pela primeira vez, o ex-presidente mostrou a tornozeleira eletrônica. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação do nosso país. Silêncio! Silêncio! O que estão fazendo com o ex-presidente da República? Essa notícia acabou de sair e ela deve estar deixando o Alexandre de Moraes muito, mas muito bravo. Dá uma olhada. Sérgio Tavares fala o seguinte: STF controla o PCC, o narcotráfico e afins. Imagina como deve estar o STF agora nesse momento. Detalhe, essa notícia aqui eu só encontrei até agora na Revista Oeste e eles trouxeram essa manchete. Vamos dar uma lida aqui para entender o que está acontecendo. Jornalista português que produz um documentário sobre o Alexandre de Moraes também fala sobre Gilmar Mendes, que libera todo tipo de criminosos. Isso daí a gente já viu, né? Nesse vídeo aqui eu não vou dar minha opinião, apenas vamos ler a reportagem aqui e ver o que está acontecendo, tá? O jornalista Sérgio Tavares, que atualmente produz um documentário sobre o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração polêmica em depoimento ao Senado. Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, no caso aí o escândalo que revelou relações atípicas entre Moraes e seus assessores no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Então, peraí, vamos entender aqui, ó. Foi durante uma audiência que tratou dos desdobramentos da Vaza Toga, do escândalo que revelou relações atípicas entre Moraes e seus assessores no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tavares afirmou que o ex-assessor do TSE, que é o Eduardo Tagliaferro, aquele lá que saiu, deixou de ser assessor do Alexandre de Moraes lá, teve aquele áudio lá que ele fala dos jagunços, lembra? Que quando o Alexandre de Moraes ele fica cismado com alguma coisa, sai de baixo, né? Foi esse cara aí, ele deixou de ser o assessor do Alexandre de Moraes, e hoje ele fala que ele está sendo perseguido e até ameaçado, tá? Virou alvo do primeiro comando da capital do PCC. Então vamos lá. Tavares afirmou que o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, virou alvo do primeiro comando da capital do PCC, por ordem do Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma baita de uma denúncia, hein, gente? Isso aqui é sério mesmo. Ó, nem vou ter essa opinião aqui, nem crítica, tá? Vamos só ler a reportagem aqui para não ter problema do vídeo cair, tá bom? Agora, em entrevista à Revista Oeste, o jornalista reforça a suspeita de uma ligação entre o Moraes e a facção. Puxa vida. Abre aspas aqui. Podemos fazer uma leitura de que Alexandre de Moraes não só promove medidas ilegais e inconstitucionais, como também ligações ao PCC, que parecem atuar como seu jagunço em troca de benefícios. A denúncia de Tavares se sustenta em áudios divulgados por ele mesmo. Neles, Tagliaferro conversa com o jornalista Oswaldo Eustáquio, onde ambos afirmam que sofreram retaliações do PCC depois de entrarem na mira da justiça brasileira. Então, ou seja, o Oswaldo Eustáquio, que a gente sabe que ele já é um refugiado, ou parece que o Tagliaferro também é um refugiado, que era assessor do Alexandre de Moraes, e sofreram, no caso aí, quando eles viraram alvo do Alexandre de Moraes, segundo a reportagem aqui, eles já sofreram retaliações do PCC, tá? Na entrevista, Tavares também criticou a atuação do ministro Gilmar Mendes, que seria o decano do STF, é o mais velho, né? Abre aspas. Temos também outro ministro, o Gilmar Mendes, conhecido por ser o laxante que libera todo tipo de crime. Além disso, quando ele começou os seus negócios obscuros e milionários lá em Portugal, foi precisamente na mesma altura que o PCC se instalou em Portugal. Então, o que ele está falando? O que ele tá falando aqui? Que o Gilmar Mendes ele é conhecido por ele ser um cara muito rico lá em Portugal. Eles são um homem de negócios lá em Portugal, tá? E assim, quando ele começou a atuar lá, coincide com o surgimento do PCC lá em Portugal. É isso que a reportagem está falando. A entender. Para mim foi, e para terminar, pura perseguição política. Eu tenho a certeza que se eu em Portugal tivesse uma opinião ao contrário, se eu andasse a dizer que Bolsonaro era corrupto, se eu andasse a dizer que ele devia ter sido assassinado com a facada, se eu andasse a dizer que Lula nunca me roubou, se eu dissesse isto, eu tenho a certeza que eu tinha entrado no aeroporto sem problema nenhum. Eu tenho a certeza absoluta. Porque isto está a acontecer tudo para um lado. E eu sou a prova disso. Este episódio que aconteceu comigo pôs a nu essa perseguição política, pôs a nu a censura, a perseguição e a privação dos direitos e a privação da liberdade de expressão. Mas sempre a quem pensa à direita, a quem pensa de forma conservadora. Já nós na Europa, até nós na Europa já sabemos isso. E eu passei por isso. Porque, como eu disse, se eu tivesse a opinião do outro lado, eu tenho a certeza que nada me ia acontecer. Agora eu digo, se eu que sou europeu passo por isto, eu imagino o que os brasileiros da direita estão a passar. Eu imagino a perseguição, o terrorismo psicológico que não estarão a fazer
às pessoas de direita. Porque se eu que sou europeu, eles nem hesitaram em tratar-me como criminoso, eu imagino. Agora eu entendo o que é que estão... Quando me falavam do Daniel Silveira, quando me falavam do Alan dos Santos, Osvaldo Eustáquio, Ludmila Lins, Grilo, Paulo Figueiredo, Constantino. Eu imagino os horrores que este judiciário não estará a fazer essa gente pela sua opinião. Pelo que eles dizem pela boca e pelo que eles pensam. Nunca os vi roubar, nunca os vi estuprar ninguém, nunca os vi serem corruptos. Sempre os ouvi foi falar. Estão a ser tratados, eu imagino como é que eles estão a ser tratados. Se eu que sou europeu fui tratado como criminoso. Não queriam que eu viesse mostrar essa manifestação, não queriam que eu viesse mostrar a ditadura, dar voz a quem está a ser alvo da perseguição, da censura, não queriam que eu mostrasse a vergonha a que se chegou em 2024 a este país. Eu peço desculpa, meus irmãos brasileiros, por estar a dizer palavras tão fortes, mas não encontro outros adjetivos. Eu peço desculpa, eu amo este país porque tenho aqui já uma família que me tem recebido como um herói, como um irmão. Amo muito, muito este país, mas não tenho outra palavra que não seja vergonha. Este país está a bater no fundo, está num desespero onde os brasileiros já veem em mim quase a sua voz na Europa. Imaginem bem o desespero deste povo, onde um português sozinho já é a esperança de tantos milhares. Por isso é que fui subir no caminhão na Paulista, no Rio de Janeiro, e falei, porque as pessoas querem ouvir as vozes de fora. Já perceberam que aqui dentro não dá. Por isso é que temos aqui pessoas valorosas como a Bia Kicis, como aqui o meu amigo da Rondônia, como o Marcelo, como tantos outros, como o Eduardo Girão, Flávio, que correm o mundo a denunciar. Eu estive em Washington, estive em Bruxelas a denunciar com eles o que se passa. É desesperante. Irmãos, este é um regime onde os seus intervenientes lá no judiciário orgulham-se de dizer que derrotaram o bolsonarismo. O que é isto? Um país onde ministros dizem que derrotam uma vertente política. Não se admite. Eles perseguiram e perseguem o homem mais amado do Brasil, afastaram ilegitimamente Bolsonaro da política porque sabem que ele tem o povo do lado dele. E atenção, a Bolsonaro nunca ninguém poderá chamar de ladrão. Nunca. Isso podem ter certeza. E para terminar, este regime tem um nome. Regime de Moraes. É um regime onde eles admitem que as eleições não se ganham, que as eleições se tomam. É um regime onde eles assumem que missão dada é missão cumprida. É um regime onde os senhores de preto assumem que antes de existirem as redes sociais, eles eram felizes e não sabiam. Não sabiam porquê? Porque nessa altura o povo não tinha voz, eles eram felizes porque não eram expostos. E termino dizendo que é um regime que faz aberturas ilegais de inquéritos, não dá acesso aos próprios advogados a esses inquéritos, promove prisões sem crime no Código Penal e sem julgamento. E por último, o que me aconteceu a mim foi uma transgressão do artigo 5 da própria Constituição do Brasil, que garante o direito ao livre pensamento e opinião. E não vou perdoar e vou até às últimas consequências processar a Polícia Federal, porque foi dito aqui que eu apoio atos golpistas. Nunca encontrarão essa prova. Ninguém apoia atos golpistas e para já não houve golpe nenhum. Houve sim a maior farsa e fraude, a maior cilada que o povo brasileiro já sofreu. Muito obrigado.